Olá pessoal, mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo dessa semana com vocês, tá bom? É uma história também hoje, é triste, né? É triste, mas eu fiquei com dó desse irmão, mas é assim, coisa assim, é triste, entretanto, normal dentro do mundo CCBiano, tá bom? Para quem está na congregação há muito tempo ou que já saiu, sabe que essa prática, esses costumes são praticamente assim normal dentro desse povo que não tem amor, que não tem zelo pelas pessoas, os irmãos que são frequentadores da mesma comum, tá bom? Eu vi um comentário de um irmão aqui, pessoal. Eu vou falar assim. Lê do jeito que eu tô entendendo aqui, tá bom? Esse irmão é de muito longe, só vou falar que ele é do Belém do Pará. Ele escreve assim, né? Eu não sei se foi de propósito, né? Para não ser identificado, ou seria assim mesmo a escrita dele. Eu fui evangelista da CCB por 40 anos. Fui cooperador, acho que largou tudo, ele quer dizer, né? Abri o meu olho, dei o meu sangue, larguei meus amigos, parentes, desprezava minha família para cuidar de outra, quer dizer, que era a outra família dele, no caso, ele quer dizer aqui que é da igreja, né? Eu invertia tudo, eu era fanático, levava várias pessoas para batizar, mas nos dias que eu fiquei doente, não recebi nenhuma ajuda. Aí que eu caí na real. Faz 2 anos que eu não congrego. Eu e minha esposa trabalhamos Ele não escreveu assim, mas eu tô lendo, tá? Eu e a minha esposa trabalhamos na feira. Emprego a palavra de Deus. Sou livre do homem da CCB. Muitas coisas depois eu comento. Aí assina o nome dele, Belém do Pará. Olha, gente, ele foi evangelista há 40 anos, né? Ficou doente, não recebeu nenhuma visita. É muito bem. Como no outro vídeo eu tinha comentado, que eu vou começar a dividir um pouquinho assim as nossas experiências, que eu digo assim, coloco minha casa, né, mais assim, na minha família todos são CCBianos, tá? Então, eles continuam na congregação e lá morrerão, tá certo? Mas assim, cada um segue o caminho o seu destino, né? Não importa, assim, na cabeça da família, né, que ainda tá na congregação, não importa para eles se eu sair ou não. O importante é que eu esteja, né, na minha vida cristã, pelo menos é o que eu ouço da minha própria mãe, tá bom? E eu tenho família assim na congregação, meus irmãos aí estão na congregação, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Quando Deus recolheu meu pai, minha mãe, a gente passou bastante aperto, tá? A gente nunca teve uma vida larga, assim, até meu pai ficar doente, tá? Enquanto meu pai tinha saúde, vivíamos muito bem, né? Meu pai tinha um bom salário, a casa da minha mãe vivia cheia, tá bom? Então, eu quero que alguém entre aqui e fale que é mentira isso daí que eu tô contando, tá bom? A casa da minha mãe era bem cheia, minha mãe sempre foi muito, assim, hospitaleira com o meu pai. Meu pai não era de falar muito, japonês fala muito pouco, meu pai falava muito pouco, mas tinha um coração muito grande, né? Ele sempre, assim, a parte dele era, assim, receber a irmandade e ali sempre colocando a mão no bolso para ajudar os irmãos CCBianos, tá bom? Como ele já não tá mais entre nós, né? Deus já tem recolhido ele, eu posso falar, tá certo? Então, a nossa casa era cheia. Mas é só porque tá dentro desse assunto, eu havia combinado que de agora pra frente eu ia começar a dividir um pouquinho a minha vida com vocês, tá certo? Quando meu pai veio a morrer, a falecer, as amizades dentro da congregação cristã já foi mudando bastante, mas muito mesmo, muito. Então, quando eu trago aqui pra vocês algum comentário assim, eu entendo a pessoa,
tá bom? E não é por falta de conteúdo, que como muitas pessoas podem achar, não tem, eu tenho conteúdo. Porque é assim, quando eu iniciei o canal, eu queria pôr pra fora aquele momento, aquela fase, né, das heresias, das coisas que eu não concordo dentro da congregação do Japão, que eles são tudo assim, homens ainda que estão na fraldinha, são muito juvenil, né, que até eu não posso falar o nome do irmão, mas ele inclusive Deus já recolheu ele, querendo ser o responsável aí no Brasil, aqui no meu país, né, ele mandou um áudio falando, né, sobre os irmãos anciões aqui, né, assim, né, que enfim, né, não vou falar as mesmas coisas, né, mas assim, eu entendi o que ele disse, eu entendi muito bem o que ele falou, com a palavra, um vocabulário bem polido, mas assim, são irmãos assim, que estão na fralda ainda, né, então conduz as coisas aqui no Japão, assim, muito, né, ainda muito na mamadeira, tá certo? Bom, vamos lá. Então, a diferença de quando o meu pai morreu e da diferença quando ele era vivo, então houve uma balança, né? Quando ele era vivo, pá, nós estávamos ali em cima. E depois, quando ele foi ficando doente, foi ficando ruim, o recurso foi ficando ruim, aí caiu. Aí ficou mesmo só aqueles que eram mesmo amigos leais do meu pai e da minha mãe. Eu ainda muito criança, né? Enfim, né? Esse vídeo não é pra isso. Então, já começou a mudança ali. Uma vez, gente, minha mãe precisou deu um problema no encanamento lá na casa da minha mãe, tá bom? E minha mãe tinha, acho que 2 cômodos alugados na época. E deu um problema nesse encanamento aí, tá? E minha mãe não tinha condições de pagar para fazer isso. Minha mãe pediu muito, mas muito, viúva com 3 filhos pequenos, tá? Minha mãe ficou viúva muito nova mesmo, tá? Bem moça ainda. Assim, eu digo bem moça pela idade que ela ficou viúva, né? Então, ela ficou moça com 3 filhos pequeno, sem condições de recurso nenhum financeiro, né? E ela não podia pagar essa reforma lá do encanamento. Nenhum irmão, aonde meu pai foi coleteiro pela vida inteira dele, tá bom? Eu digo isso, gente, não é que eu quero exaltar o meu pai, porque o que ele fez, eu tenho certeza que ele fez com a intenção boa que ele tinha no coração de ajudar o próximo, que esse é o mandamento, né? Amai o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E meu pai usava muito o segundo mandamento também, além do primeiro, tá? Além do primeiro. Então, assim, quando minha mãe precisou, ninguém foi ajudar. Aí o que ela fez? Ela contratou um irmão da nossa comum, aí do Brasil, tá bom? E ele cobrou um preço assim, bem abusivo até. Como se minha mãe fosse assim, uma pessoa que tivesse posses, entendeu? Esquecendo que a minha mãe era viúva, com 3 filhos pequenos ainda, que não tinha como trabalhar, tá? Eu entendo que ninguém tem que trabalhar de graça, ninguém tem que fazer nada, mas pelo menos um preço justo a ser cobrado, né? Era só um problema lá no encanamento que precisava ser arrumado e uma coisa simples, uma pessoa faria para ela, não é mesmo? Mas não, nenhum irmão da congregação aí do Brasil, onde era nossa comum, quando meu pai era vivo, ninguém foi arrumar, tá? Então minha mãe pediu pro irmão aguardar um tempo, que ela ia pagar ele sim, ela ia pagar. Aí passou bastante tempo, assim, na condição dela, ela pagou. Passou um tempão, minha mãe precisou de novo de alguma coisa em casa. E esse mesmo irmão pedreiro, ele foi lá. E aí ele falou, a minha mãe falou, ó, irmão, eu vou pagar o irmão dessa vez. Nessa época eu já era mais mocinha, já tava ajudando minha mãe com algum dinheiro. E aí ele falou assim, irmã, eu vou... Fechou um acordo lá com ela. E sabe o que ele disse pra minha mãe? Que a minha mãe tinha pagado ele com oração no primeiro serviço dela. A minha mãe ficou tão triste, gente, mas tão triste, porque ela falou assim, irmão, eu não paguei o irmão com oração, eu paguei o irmão sim. Ele falou, não, irmã. Ele insistiu que a minha mãe tinha pagado ele com oração. Agora, veja bem, esse é um caso que eu tô trazendo aqui pra vocês, da minha vida, tá? Da minha vida pessoal, não é comentário, é que tá dentro desse comentário aqui. Então a partir daquele vídeo que eu fiz, eu vou estar dividindo sempre alguma coisa com vocês, tá bom? Porque assim, depois que a gente sai da congregação, a gente começa a perceber
que tem muita maldade, mas como a gente não conseguia enxergar isso antes? Por que a minha mãe não enxergou isso? Nunca enxergou isso, né? E eu fui crescendo assim, nos passos da minha mãe, é lógico, né? Porque nós somos dependentes da mãe enquanto criança. E aí minha mãe ficou muito chateada com esse irmão. Toda vez que ela via ele na igreja, ela falava assim: Luciene, ele fala pra mim que eu paguei ele com oração, e eu não paguei com oração, eu paguei com dinheiro. E ele falava isso no trabalho, quando ele foi lá fazer o segundo trabalho, ele falava assim com sarcasmo, né? Um sarcasmo que ri, né? Outro serviço que eu fiz pra irmã há um ano atrás, há uns anos atrás, não me lembro agora, a irmã pagou com oração. Veja bem, irmãos, não tem algum lugar na Bíblia que é para cuidar dos órfãos e das viúvas? Isso não agrada a Deus? Então meu vídeo não vai se estender muito. Esse irmão aqui falou que ficou 40 anos evangelizando, ficou doente, trabalha na feira e nunca recebeu visita, né, irmão? Não é que o meu testemunho serve de consolo, mas veja, isso é uma prática da congregação. Minha mãe ficou viúva, muito moça, com 3 filhos pequenos, né? Nem eu e meus 2 irmãos tinham a idade para trabalhar, não tinha, tá? Ainda. E minha mãe teve que passar por essa vergonha que o irmão acha que até hoje ele acha na cabeça dele que ela não pagou ele, entendeu? Enfim, né? Como as coisas mudam de uma hora da vida da pessoa para outra. Quando meu pai tava bem, né? Meu pai, assim, tinha um bom salário. A casa da minha mãe, coitada, ela vivia cheia, né? Mas a partir do momento que minha mãe passou a entrar em dificuldade, né? Em dificuldade que eu digo, nunca faltou o pão na nossa mesa, mas passamos por um processo muito difícil, muito mesmo, né? Então, assim, na hora que a gente precisava, cadê aquele povo todo que frequentava a casa da minha mãe? Não tinha. Eu lembro que muitos irmãos acabavam a gasolina. Meu pai era assim. Ele tinha uma mania. Ele sempre enchia o tanque do carro quando ele tinha saúde e deixava 1 galão, que nem a gente tem aqui no Japão, de querosene para esquentar os aquecedores. Ele deixava sempre de reserva, 5 litros guardado. Eu não sei porque meu pai tinha ele pensava assim. Eu não tive esse privilégio de ter ficado moça e ter tido uma amizade com meu pai, porque ele partiu desse mundo muito cedo. Então, eu não entendia, mas muitas vezes eu criança, eu lembrava irmãos ligando, pedindo socorro para ele, que a gasolina acabou não sei na onde, tava não sei na onde. Meu pai ia com uma mangueira, e levava o galão para pôr a gasolina lá, tá? Eu não vou falar para vocês aqui que meu pai fazia isso para ajudar os outros, mas era dele. Eu não entendia porque ele guardava, mas sempre que algum irmão ligava para ele, tá? Ele pegava lá embaixo do tanque da lavanderia da nossa casa e ia socorrer o irmão. Mas quando minha mãe ficou viúva, naqueles primeiros meses, tá? Foi muito difícil. Todos os amigos, esses irmãos, eles já não procuravam mais a visita na minha casa, fazer uma visita para minha mãe. Eu também quero falar aqui para vocês sobre o velório do meu pai, sobre o funeral do meu pai. Depois do funeral do meu pai, vocês acreditam que não foi ninguém na nossa casa? Assim, já naquele momento, assim, que acabou o funeral, era um momento muito triste, porque ele faleceu. Deus recolheu meu pai no dia 23 de dezembro, época festiva no Brasil, e 24 foi o enterro dele, né? Foi eu, minha mãe e meus irmãos todos. Eu era adolescente, meus irmãos bem criança ainda, e minha mãe só foi para casa, nós 3. Ninguém depois do funeral, um dia à tarde, foi para nossa casa passar o dia com a gente ali. Mas sabe que é nenhum irmão. Então eu volto a falar para vocês. Vale a pena sofrer dentro de uma CCB? Sendo que você pode ser abraçado por Cristo, pode ser abraçado por outros irmãos, até de outras de outras denominações, tá certo? Que eu tenho certeza, se a minha mãe fosse de uma outra igreja, naquela época ali, quando meu pai morreu, após o enterro, que foi só nós 4 para casa, que quando que a gente chegou na nossa casa, que a gente sentou na mesa, sentou eu, minha mãe, mais meus 2 irmãos, e a cadeira do meu pai estava vazia,
foi um pranto só e não tinha ninguém ali para nos consolar. Agora eu falo para vocês, o amor, irmão, que fez esse comentário, já é uma tradição na congregação. Não existe amor na congregação entre a própria irmandade, entre a própria comunidade, tá? Geralmente os irmãos pregam lá em cima para ter o amor, ter a misericórdia e para pôr a mão no bolso e ofertar na coleta. Isso eles pregam. Mas na hora de você abraçar uma viúva, uma órfã, os órfãos, né? Muitas vezes as pessoas não estão precisando de um prato de comida, que não era esse o caso naquele dia. A gente queria um momento assim, um apoio emocional, tá? Já que uma vez meu pai sempre frequentou aquela igreja ali, tá bom? E uma salinha bem próxima ali, foi meu pai que foi responsável da parte elétrica quando foi feita, tá bom, pessoal? Meu pai, o que era dentro da possibilidade do meu pai, ele fez, dentro da congregação, porque ele era da congregação, né? Mas assim, na consideração, quando tem que ser mostrada para quem, né, perdeu um ente querido ou passa por uma enfermidade, o povo da congregação não tem amor. Se existe um povo que eu conheci que não tem amor, gente, eu quero sempre ressaltar, abrir aspas e falar que não são todos, mas a grande maioria, eles não têm amor, tá certo? Eles não têm amor, tá bom, gente? Ficou aqui esse vídeo para vocês, com um grande pesar até no meu coração, relembrando essa história, tá bom? Já faz muito tempo mesmo, tá bom? Mas, enfim, é uma prática comum a falta do amor aí entre os irmãos da congregação, principalmente se tratando dos irmãos com suas divisas, com as suas patentes, tá bom? Luciene Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo aqui com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês aí do Brasil e de qualquer outro lugar que estejam me assistindo.